Oi amigos, tudo bem? Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente, eu vou gravar com uma modelo, que não sou eu, graças a Deus, e eu ainda não sei o que eu vou fazer, então conforme o vídeo for rolando a gente vai descobrindo, tá beleza? Então, comecei limpando a pele dela com essa solução micelar da Panvel. Ela tinha um restante de maquiagem no rosto, né, que ela tinha usado ao longo do dia, então eu fui limpando todos os cantinhos, bem aos pouquinhos, porque a pele dela é sensível, então eu não quis deixar muito vermelha nem muito irritada. Logo na sequência eu vou tonificar com esse tônico da Daisy Peroso, coloco bastante e na sequência venho hidratando com o Beauty Oil da Nath Capello. Ele é um primer e também um óleozinho hidratante. Eu coloquei bastante porque a pele dela tava ressecada e a gente ia colocar muito produto em cima, então quis deixar a pele bem preparada. E já passei um pouquinho desse Fix da Ana Paula Marçal, que ele tem glitter, pra deixar mais iluminada. Fiz uma misturinha de um iluminador líquido e de um primer siliconadinho. E passei com língua de gato por todo o rosto dela, pra tapar os poros e já dar um glowzinho também, né? As bases que a gente usa são mates, então eu queria dar um viço na pele bonito. Fiz uma misturinha dessas duas bases e um pouquinho de diluidora, porque elas são grossas, e fui aplicando com língua de gato em partes no rosto, né? Então é um reboco real, assim, pra tapar tudo. Apliquei nessa parte do rosto e na sequência eu venho com uma esponjinha úmida, essa esponjinha da Rica, e vou dando batidinhas pra dar acabamento, tirar o excesso de produto, esfumar bem. Desço um pouquinho pro pescoço também, pra igualar, né, o tom do pescoço com o tom do rosto dela. E faço na sequência o outro lado também. Eu gosto de fazer aos poucos pra não ter perigo da base secar e eu não conseguir mais trabalhar com ela. Então eu gosto de ir por partes, em parcelas, digamos assim, pra gente poder ter um resultado melhor na pele. Sempre lembrando de descer pro pescoço, passar um pouquinho na orelha. E assim faço por todo o rosto dela. As batidinhas são muito leves, que é só pra tirar o excesso mesmo, tá? Não é pra arrancar produto. Venho então corrigindo com um Natura Aquarelo Claro 20. Ele é bem do tom dela, então eu usei mais pra corrigir as olheiras, passo bastante, porque eu quero um efeito bem de pele de Photoshop mesmo. Então eu corrijo as olheiras, desço até mais ou menos o nariz e aplico com um pincelzinho língua de gato e vou esfumando, dando acabamento com uma esponjinha pequenininha. Essa é da Macrylan e também tá úmida. E vou aos pouquinhos, com batidinhas bem leves, preenchendo todos os buraquinhos, digamos assim, que eu quero esconder. E vou iluminando com o Snow da Maquiê. Eu coloco bem no cantinho interno, não desço muito, né? Não uso uma área muito abrangente do rosto dela, porque eu quero só dar uma iluminada. Ela já é bem branquinha que nem eu, então não precisa muito. Passo nas áreas protuberantes do rosto, né? Então arco do cupido, queixo, um pouquinho no nariz e o restante do pincel na testa. E vou esfumando também com a esponjinha. Lembrando, gente, que essa é uma pele para produção de modelo, para fotos. Então ela tem muitos passos e ela é muito pesada. Ela não é muito adequada para maquiagem social porque ela fica até desconfortável. Com o Ebony também da Maquiê, um pincelzinho Duo Fiber, eu vou fazer um contorno cremoso. E eu começo dando batidinhas, depois que eu já demarquei mais ou menos a área que eu quero, eu começo a dar batidinhas arrastadas e movimentos circulares pra começar a esfumar tudo isso que a gente tá fazendo. Vou subindo um pouquinho pra testa, com a mão extremamente leve pra não arrastar a base que já tá embaixo, porque a base tá molhada, né, a gente não selou com pó. E aos poucos eu vou marcando. Pode parecer aí no vídeo que tá muito escuro, que tá muito marcado, mas quando a gente entrar com o pó e fazer todos os acabamentos, tudo isso vai suavizar, né? Então eu dou um acabamento nas bordas com a esponjinha, na parte que tá limpa dela. E com um pincel menor também do Fiber, eu faço essa marcação no nariz, porque eu queria contornar o nariz dela. Não necessariamente porque ela precise, tá? Mas eu queria explorar as possibilidades de um contorno para poder mostrar pra vocês a diferença que ele dá na câmera. Então a gente optou por fazer um contorno no nariz mais marcadinho. Venho esfumando com a esponjinha do corretivo, aproveito que tá um pouquinho sujo de corretivo para dar uma esfumada melhor, né? Uma disfarçada melhor no tom e não deixar tão marcado assim. Aos pouquinhos também batidinhas curtinhas, batidinhas suaves. E eu vou aplicar o iluminador com a pele molhada. Esse iluminador é o Pearly, da Bruna Tavares. E eu vou aplicando aos pouquinhos com batidinhas levemente arrastadas, pra ele fixar e pra ele grudar bem. Aí não aparece tanto, mas, gente, sério, ficou um iluminado muito, muito lindo.
Aplico nas bochechas, né, no zigomático, um pouquinho na ponta do nariz e no arco do cupido. Falei ao contrário, mas tudo bem. Ali na lateral das sobrancelhas, na lateral não, no meio, desculpa. Tiro o excesso de corretivo que ficou nas linhas de expressão e aos pouquinhos eu vou selando com o pó da Playboy, que ele é bem fininho. Faço esse recorte no nariz também, que ajuda muito no acabamento do contorno. Passo no bigode chinês, no queixo. Faço um recorte também na lateral da bochecha, porque ele dá mais evidência pro contorno que a gente fez. Aí tem a Júlia se bobeando, né? Se achando princesa. E vou selar os contornos com essa paleta da NYX. Também batidinhas super leves, que é pra não arrancar todo o trabalho que a gente já teve por baixo. E aos pouquinhos eu vou esfumando, misturando um pouquinho com aquele pó. Vou reforçando toda essa área mais escura que a gente fez. Com um pincel menor eu reforço a área do nariz também. E vou seguindo mais ou menos os contornos que a gente já fez com o contorno cremoso. Esse pó é o translúcido da Vult, compacto. E aos poucos eu vou selando o restante da pele dela e polindo e removendo o excesso de pó solto que a gente já tinha colocado, até para não ter perigo de estourar. Essa é uma dica bem importante. Tiro o excesso abaixo dos olhos também, porque a pele tá bem seladinha, então não vai ter problema. E eu entro com o blush, esse é o Shy Blush da Mary Kay, que é um rosinha com brilhos dourados. Não apareceu muito no vídeo, mas ao vivo ficou mais bonito, então acho que pro vídeo vou ter que começar a carregar mais no blush. Molho a pele dela de novo com o Fix, o mesmo Fix que eu usei antes, e eu vou potencializar o iluminado com esse pigmento que é o Comigo Ninguém Pode, da Bendita Make. Ele reflete lilás, então fica assim... Ai, absurdamente lindo. Ao vivo, então, gente, sério, vocês não têm noção. E eu quis usar um iluminado com fundo lilás porque a gente vai usar nos olhos, então eu quis combinar. Agora, eu tô fazendo a preparação da pálpebra dela, né? Então, eu recorto as sobrancelhas, aplico... É o Snow da Maquet em toda a pálpebra dela, que ele vai servir como fixador de sombras e também pra corrigir essa tonalidade que ela tem. Pra que a gente consiga trabalhar com a sombra na cor mais fiel possível. Tiro os vinquinhos com a esponjinha. Eu tô repetindo o processo do outro lado pra vocês verem. E às vezes a minha mão vai ficar na frente, tá? Perdão. Eu aproveito o pigmento e passo no arco das sobrancelhas pra iluminar e já me ajudar com o esfumado que vem a seguir. Com essa paleta roxinha da Vult, eu vou aplicando em todo o côncavo dela, em toda a pálpebra móvel e no côncavo. Eu não cortei muito e acelerei pra vocês verem que é depositando, é com calma, por partes, em parcela também. Depois que eu depositei na área que eu queria, eu vou esfumando com movimentos circulares e arrastadinhos, aos pouquinhos, pra gente começar esse esfumado. Com esse tom mais malva da paleta da Ludurana, eu começo a fazer o segundo tom, né, o tom de transição, e começo a esfumar também com o mesmo pincel de esfumar, quis poupar pincel, e também aos pouquinhos, gente, com calma, porque senão a gente acaba se perdendo e esfuma demais, sempre atento ao cantinho externo, né, pra ele não ficar marcado, e vem com um pincel limpo pra dar acabamento no esfumado, né, tirar qualquer marcação desnecessária que possa vir a ter ficado no olho dela. Esse glitter lindo é o Cher da Florenza, e eu misturei com a colinha da Benai, fiz aquela laminha famosa de glitter e aos pouquinhos eu fui aplicando também, depositando, tá? Evita de arrastar pra não ter perigo. E nesse cantinho eu fui arrastando muito de leve, muito, só pra esfumar o glitter, mas sempre priorizando as batidinhas. Esse é um reflex que eu tenho, que ele brilha azul e roxo ao mesmo tempo, então coloquei no cantinho interno. Um acabamento com um pouquinho de sombra preta, só por causa do delineado que a gente vai fazer depois, então eu coloquei um esfumadinho bem suave, preto. E eu usei essa sombra cintilante, a única da paleta, pra fazer o acabamento entre o glitter e as sombras opacas, né? Pra gente ter uma transição de texturas. Dou uma varridinha no excesso de glitter que caiu ali embaixo. Não pegou porque a minha mão ficou na frente, mas eu passei delineador em gel na linha d'água e rente aos cílios dela. E agora eu tô esfumando com a mesma ordem de cores que a gente usou na parte de cima dos olhos, então mesmas sombras. Eu vou esfumando pra fazer esse detalhe inferior, pra completar a maquiagem dela, né, que fica muito bonita. Uso esse primer de glitter da Vult e eu coloco inferior também e vou grudando o glitter roxinho.
Faço o delineado com esse delineador da Jolie Jolie. Ele é um delineado reto, tá? É sem gatinho, sem nada, só pra dar acabamento pros cílios postiços. Enquanto secam os cílios, eu fiz a sobrancelha dela. Eu usei uma pastinha da NYX e esse rímel para sobrancelhas da Ludurana, para dar mais volume. Vocês podem ver que ali eu dei uma leve cagadinha, então com a mão bem leve eu passei um cotonete seco e fui removendo até ficar tudo certo. Colei os cílios postiços e agora a gente tá passando o batom. Esse é o TT da Bruna Tavares. E eu fui passando com muita calma também, gente, porque batom pra mim é sempre um desafio. Eu sempre fico com medo de ficar torto, então eu gosto de passar com calma, com cautela, bem devagar, respeitando os contornos da boca dela, né? E depois por cima a gente passou o BT Jelly, o Clear, que é um gloss transparente, porque ela tava com um pouquinho de incômodo. E é isso, gente. Esse é o resultado final da maquiagem. Espero que vocês tenham gostado. Deu uma trabalheira do cão pra gravar esse vídeo, então espero que tenha ficado do agrado de vocês. Júlia, muito obrigada pela disposição. E inscrevam-se aqui, tá? Beijo. Até o próximo.